Salve, irmão e irmã das almas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Equador das Coisas. Hoje trago para a luz, trago para a mesa de discussão, de debate, o livro Reflexões sobre a Peste, do filósofo italiano e grande crítico da contemporaneidade, Giorgio Agamben. Este livro faz parte da coleção Pandemia Capital, da editora Boitempo, e foi publicado logo no início da explosão de casos na Itália. Inclusive, este livro aqui, na verdade, é um conjunto de ensaios, de artigos. São 6 artigos que o Giorgio Agamben publicou entre os meses de fevereiro e abril de 2020, logo no início ali da explosão dos casos, da explosão do contágio do novo coronavírus na Itália. E por isso mesmo, por terem sido escritos no início da pandemia, principalmente na Itália ali, a gente percebe a ideia nesses artigos, a ideia de que o povo ainda estava apenas seguindo ordens, sem pensar. E o Giorgio Agamben, ele pontua claramente esta etapa do enfrentamento ao coronavírus e deixa evidente a sua crítica a essa desrazão, por assim dizer. Me espanta bastante aqui algumas posições que o filósofo coloca, deixa claro. Ele bate de frente com os modos autoritários, totalitários do governo de instaurar um certo estado de exceção para que se enfrente um inimigo ainda obscuro, ainda misterioso, que não sabemos lidar da melhor maneira. Ele bate de frente com essa ideia, critica a postura que a Itália tomou no início, talvez sem imaginar que o caso iria se agravar, que muitas mortes viriam a ser constatadas devido ao vírus. Eu fiquei muito curioso para saber, para ler textos mais recentes do Giorgio, para saber o que ele anda pensando, né? O que ele mudou ou não, o que ele reformulou ou não, do pensamento que está aqui nesses ensaios mais antigos, digamos assim, e mais próximos ao início, né, da catástrofe que foi lá na Itália, por exemplo. Outra coisa que o Giorgio Agamben deixa claro aqui é a ideia de que o ser humano, nessas conflagrações, nesses desastres sanitários, ambientais, etc., tende a renunciar à própria liberdade em favor de um estado de exceção que, para ele, pode soar como o início apenas de um novo, velho modo de viver, cerceado pela falta de liberdade, cercado pela legitimada falta de liberdade.
já que para se enfrentar o novo, o perigoso, o maléfico, é preciso deixar de viver. Então, o Agamben põe fogo nessa ideia e critica ferozmente a ideia de se renunciar à vida, de se renunciar à liberdade, o ir e vir social, em prol de uma coisa que naqueles meses ainda se mostrava incipiente, ainda se mostrava distante do que a pandemia se tornou. Por um lado, eu entendo ele, né, suas reflexões mais primevas, e por outro, também discordo, né? Acho que ele foi muito cedo ao pote ao escrever que os governos tomaram decisões possivelmente erradas e que as pessoas não deviam se subtrair às renúncias que acabaram optando por fazer. Mas, de todo modo, é muito interessante. Não é só isso, claro, que o Giorgio Agamben faz aqui, escreve aqui, propõe aqui, mas a ideia básica é essa. Ele faz uma crítica feroz aos governos, aos modos totalitários de se impor uma série de restrições a um possível inimigo invisível e que naquele momento ainda se mostrava bastante, como eu posso dizer, bastante irrisório, né, pequeno, o que não se mostrou durante os próximos meses, né, os meses vindouros. Então é isso, vale a pena ler. Giorgio Agamben, filósofo italiano, contemporâneo, crítico da vida atual, do modus operandi atual. Muito interessante, vale a pena ler. E vale a pena também fazer uma busca aí nos novos artigos do Giorgio para ver se ele mudou de ideia ou não, se continua pensando desta maneira, que foi um erro, etc. Editora Boitempo, 2020, coleção Pandemia Capital. Leia, você pode se surpreender. A leitura pode sim salvar a sua vida.